Então, aí como eu falei pra vocês, aí tinha que estudar, então beleza. Então eu fui pra música e eu sempre fiz esporte, uma época era... E assim, o que você começasse no começo do ano, cara, não podia parar. Pensa bem o que você quer fazer ano que vem. Porque chegou no meio do caminho, puxa, não, vá até... É, é assim, meu pai ensinou a gente a ter resiliência e ter persistência. Por isso que eu falo que desistir não é uma opção na minha vida. Eu sempre uso esse slogan. Desistir Muito não é uma legal, hein? opção. Não é uma Muito opção. legal. Mas isso eu acredito muito que eu fui forjado nisso aí. Por quê? Porque o que eu começava, eu tinha 7, 8 anos, que hoje em dia uma criança começa com 7 anos no negócio, não quer, não, tira, porque senão vai deprimir, vai... Meu pai não tinha esse negócio. Conversa. Isso começou, então, tipo assim, se você vai fazer natação esse ano, bicho, se vira. Você vai É o chegar. ano inteiro. Não tinha essa opção. Mas só que os caras, como eu gostava das coisas que a gente fazia, então, cara, eu entrei na natação, eu fui até competir em natação. Eu joguei handball, eu fiz karatê, fui até faixa roxa de karatê junto com meu pai, que meu pai também era karateca. Então, a gente sempre tinha que fazer isso aí, pra gente poder conquistar e ter as coisas, entendeu? Então, a nossa vida sempre foi assim. E meu pai sempre falou, cara, de tudo que eu vou poder te dar, deixar na sua vida, guarda uma coisa que eu vou poder deixar pra você. A minha herança pra você vai ser seu estudo. Então, estuda, porque tudo que eu puder fazer e o que eu não puder fazer para que você tenha uma qualificação profissional, porque é daí que você vai tirar todos os seus sonhos, é isso aí. E a gente cresceu assim, então tinha que estudar, não podia tirar nota vermelha, não podia reprovar, tinha que fazer uma língua. Então eu com 12 anos eu já era formado em inglês, a música depois que a gente há muito tempo avançou na música, aí a gente parou, mas aí começou já aquele lance de pré-vestibular. E aí eu já era louco por carro, gostava de carro, então meu primeiro vestibular foi engenharia mecânica, Isso foi aqui? aqui em Campo Grande, engenharia mecânica, medicina e direito, porque eu gostava do direito. Não tinha nenhuma particularidade, mas eu gostava do direito. E medicina, porque poxa, eu falei, cara, esse negócio de ser médico dá dinheiro, então eu vou querer ser, mas só que eu não era inteligente o suficiente para passar para medicina Mas naquela época. inteligente ou não era estudioso? Cara, eu não, eu acho que eu não era, não, porque assim, eu vejo assim, tem a diferença do cara que tem traquejo e o cara que é inteligente. Eu acho que eu sou um cara que tem mais traquejo do que eu sou inteligente, não sou burro, tá? Mas eu tenho mais traquejo. Porque você pega um cara muito inteligente, às vezes o cara dá aula de direito. Só que você pôr ele pra fechar um negócio de direito, ele não consegue, ele não tem o traquejo. Então, eu tenho mais traquejo lógico, eu estudei, continuo estudando. Hoje, graças a Deus, na verdade, tudo que eu construí por mim mesmo, pelo meu trabalho, pelo fruto do meu trabalho. O que eu tenho hoje, o que minha filha faz, o que minha esposa faz hoje é fruto do meu trabalho. Então, eu acredito que eu seja um bom advogado, mas eu tenho traquejo para poder exercer uma boa advocacia. Você é o mais velho? De casa, não sou mais novo. Você é o mais novo. Eu sou ainda mais novo. E aí, só que no primeiro vestibular deu ruim tudo, né, cara? Porque eu já não fazia nada, né? Não estudava, naquela época era vestibular, concorrência, não sei, 600 para 1 era aquele rolo. Aí no segundo ano, estudando em Campo Grande, eu tirei a engenharia mecânica. Apesar de gostar muito de carro, eu falei, cara, se eu não dou certo para ser médico, imagina engenheiro, cara, aquele negócio de física, matemática, eu não gosto desse trem. Então cortei, tirei. Falei, vou na medicina e vou no direito. E aí não deu bom também. E aí, cara, virou. Na minha família era meio que uma conspiração, sabe? Assim, eu falo que é conspiração porque muita gente chegava no meu pai e falava assim: Nilton, larga a mão, esse Júnior não vai dar nada na vida, cara. Falava? Falava, o Júnior não vai dar, Júnior é sem vergonha, Júnior é isso. Porque assim, eu era muito bem nas minhas notas, mas já fui expulso de 2 escolas, Você deu entendeu? muito trabalho quando era Dei, guri? pra caramba. Mas assim, eu era assim, exemplo de nota. Mas de comportamento eu era zero, assim, O Arthur aí. eu era zero, cara, eu era zero, era briguento, era roleiro, Você era briguento? entendeu? Tipo assim, então assim, mas eu estudava, porque senão eu não podia ter minhas coisas, entendeu? Então eu tinha que estudar. E o seu pai, como que era em relação, por exemplo, à expulsão, essas coisas? Aí ele ficou sabendo que eu fui expulso depois de um tempo, mano, minha mãe segurou bastante Ah, tempo, sua mãe né? segurava a barra? Minha mãe segurava a barra, entendeu? Tipo assim, vamos mudar de escola, que é melhor o Júnior mudar de escola e tal, entendeu? Então, tipo assim, ele ficou sabendo depois de muito tempo que eu tinha sido expulso, entendeu? Mas depois do segundo ano e todo mundo vendo aquilo lá, meu pai falou assim, ó, é a última chance que eu vou dar pra vocês. Fala o seguinte, sai de Campo Grande, vai embora pra estudar em São Paulo.
Porque aqui, cara, eu era muito, tinha muito amigo, tinha muito relacionamento. Então, cara, era festa, era bagunça. Meu pai falou assim: vai pra São Paulo. Minha mãe falou: não, vai pra Curitiba. Falei: não, eu vou pra Campinas. Por que Campinas? Não sei. Bateu nas Achei ideias. mais bonito de- o nome. Achei bonito o nome, exato. Cara, vamos pra Campinas. Meu pai falou: então tá bom. Cara, eu lembro até hoje, a gente entrou no Verona. Eu, minha mãe, minha irmã, fomos embora pra Campinas, chegamos lá pra conhecer, nunca tinha pisado em Campinas pra ver, pra estudar no ano em Campinas, alugar apartamento e ficar lá. Cara, 6 meses eu nunca nem me conhecia lá, porque eu não conhecia ninguém, então tinha que estudar, né? Então, estudar e comecei a estudar mais, o ângulo dava uma oportunidade disso. Mas, cara, foi só 6 meses, até conhecer Pegar turma. amizade. Mas aí entra no lance do traquejo. Ei. Porque o cara começa a fazer amizade com todo mundo, daqui a pouco tá em Você vê, lado. e lá era assim, é sala A, B, C e D. A sala A é dos tops, sala B é dos caras intermediários pra frente, cara C é da intermediária pra trás e D era outro. Eu era sala B. Eu era um cara da sala B, só que eu sentava no pavilhão 9 da sala B. Comandava a turma mesmo, assim. Só que no final do ano eu passei no vestibular. Passei no vestibular aqui em Campo Grande, na UCDB, e passei na UNAERP em Ribeirão Preto. E meu pai queria que eu fosse para Ribeirão Preto. Aí foi a primeira vez que eu tive uma luz de sanidade na vida, que eu falei: pai, não vou para Ribeirão. Não vou para Campo Grande. Eu falei: eu me conheço. Eu vou estudar aqui em Campo Grande eu ia estudar à noite. Eu podia trabalhar durante o dia. Falei: lá em Ribeirão Preto, eu estudando de manhã, sem conhecer ninguém, não teria um lugar, um escritório que eu pudesse me encaixar, ou que meu pai pudesse me ajudar a entrar. Falei: cara, como é que eu vou? Vixe, vai acabar, eu vou acabar a vida lá em Ribeirão Preto ainda. Falei: não, eu sabia o que era Ribeirão Preto. Meu pai falou: tudo bem, a escolha é sua. E vim para Campo Grande, comecei a estudar na UCDB, fiquei. E logo já entrei no escritório de advocacia do advogado da Porto Seguro, que meu pai me indicou, me foi lá e falou: olha, põe o Júnior para fazer o quê? Cara, primeiros 10 dias de aula, o que eu fiz? Cara, não sabia nada. Mas eu agradeço demais o que eu vivi lá, porque o Flávio Sheker-Demian faleceu agora, final do ano. Foi um cara que, putz, que assim, se eu aprendi alguma coisa, né, na advocacia, mais do que na faculdade, foi lá no Flávio. No terceiro ano de faculdade, eu já tomava conta de todo o banco General Motors do estado do Mato Grosso do Sul, dentro do escritório dele, traquejo. Então, eu sabia onde eu queria chegar. E eu lembro que, quando saiu o resultado que eu passei na UCDB, tava minha mãe, minha irmã, e eu já tava namorando com a Patrícia, que hoje é minha esposa. É lá que eu encontrei a Patrícia, a gente estudou no Ângulo junto, a gente se conheceu lá. E aí eu falei: cara, que legal, passei no vestibular, agora tranquilo. Final do ano, tô com meu carro, tô com meu celular e tô com minha pastinha já trabalhando. Cara, as 3 desabaram de rir. Falou: você é louco, você é doido. Você acabou de passar no vestibular. O celular tinha acabado de lançar, era aquela fortuna. Falei: você tá louco, você vai estar no final do ano com a pasta, trabalhando em algum lugar. Você vai estar com o celular, você vai estar com um carro seu. Já falei: vou, pode anotar esse negócio. E elas riram. Você sempre obstinado e sempre traçava metas. Desistir não é uma opção. Aquilo que eu ponho na cabeça e aquilo que eu quero, eu vou atrás. E, cara, no final daquele ano, eu encerrei aquele ano, chamei todas as 3, falei: agora continua aí, tá aqui minha caminhonete, tá aqui meu trabalho, tá aqui o meu celular, eu já trabalho, já ganhava meu dinheiro. Era acadêmico, primeiro ano. Hoje eu tenho meu escritório, cara, que eu chego lá, os caras querem pedir emprego lá no escritório, lá no terceiro ano, que não sabem fazer, não sabem passar um fax, não sabem tirar uma cópia. E os caras falam: cara, eu pagava, porque o que eu ganhava de salário não pagava nem o combustível que eu rodava, e o Flávio não aliviava, não. O Flávio Sheker-Demian não aliviava, não. Mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi mais sendo estagiário do que dentro da faculdade. E formei, cara. E já aí casei. A Vitória, minha filha, nasceu já um ano antes de eu formar. Você casou novo, então. Casei novo. E aí a Patrícia passou em odonto lá tinha primeiro passado em engenharia florestal na Unicamp, depois largou mão, passou para odonto em Araraquara, e aí quando ela engravidou, ela veio pra cá, terminou na Uniderp. Só que, cara, eu tô casado, eu tenho uma filha, vou formar, e tipo assim, meu pai tendo que me ajudar. Aí meu pai tinha que me ajudar, porque eu não tinha condição de tocar isso aí. Mas eu sabia onde eu queria chegar, cara, eu queria vencer na vida. Eu ia vencer na vida.